Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. Então mete o dedo no like e se inscreve no canal. Pessoal, hoje estamos aqui com o Oeste Sem Filtro. Todos os inscritos ao canal deles e vamos reagir aqui, pessoal. Apontados por republicanos, democratas, perdão, sejam eles progressistas, conservadores, constitucionalistas, mas nenhum jamais faria isso. Jamais faria isso. E aí, eu acho que esse gesto e a cara do ministro é a coroação do que vem sendo o reinado dele, né? Um reinado de abuso, de falta de educação, de falta de decoro. Nós tivemos o perdeu o mané na mola, tivemos vencemos o bolsonarismo, e agora essa é a coroação. Para finalizar, Paula, a nossa Constituição diz que é dever do magistrado manter conduta irrepreensível na vida pública e particular. Portanto, para aqueles que tentaram minimizar, não, mas ele está ali como uma pessoa normal, assistindo um jogo de futebol. Apenas imaginem, está na Constituição, mas apenas imaginem se fosse Jair Bolsonaro fazendo isso. De novo a foto aí com o gesto, um gesto rasteiro, uma falta de decoro. Acho que também deve ser a convivência com a Janja, né? Porque ela falou e ele fez o gesto, né? Uma boa dupla ali. Bruno. Agora, vamos lá. As coisas, quando são mal ensaiadas e realizadas às pressas, saem assim. Primeiro, com o Brasil vivendo uma crise grave provocada por ele. Você vai pensar em futebol? Eu gosto de futebol, mas seria o último lugar que eu pensaria, que eu escolheria para aparecer num dia desses. Para quê? Por que ele resolveu fazer isso? Para mostrar que ele é popular, que no Brasil, o brasileiro é muito grato a quem salva a democracia. Tá. Quem está junto? O meu pai, ele repetia o seguinte, ele falava, o sujeito que é candidato a cargo majoritário e entra num bar e não reúne 3 pessoas desconhecidas ao lado em 1 minuto, pode acabar com a candidatura porque não vai ganhar. Ele está sozinho. Ninguém. Disso, você vai ao estádio do Corinthians, eu vou também. Vou com você. Tá, aparecem os caras que apoiam, estão lutando pela democracia. Ninguém. E mais, você consegue encontrar, se o Moraes derrapar numa enxurrada, ele vai ter do lado pelo menos 2 seguranças, porque são 8. Ele não consegue cair sem ter algum segurança por perto. Ali você não tem o segurança. Os 8. Onde eles estão? Se ele foi lá para ser saudado pelo povo, não precisa se esconder o segurança. Vai acenar também para a multidão. Não tem segurança ali? Tendo. Então, o que ele quis fazer na sua infinita arrogância? Vou para mostrar que, como corintiano, não estou nem aí para os Estados Unidos. Ninguém me faz nada, tanto que eu nem preciso de segurança e serei aplaudido. Acabou fazendo esse gesto. Aí que é o resumo da ópera. Falar ainda do gesto rasteiro que você classificou de forma muito brilhante como rasteiro, é um ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, nos Estados Unidos, eles vão entender ainda mais o porquê que este foi o primeiro sancionado do Supremo Tribunal Federal. Essa é a reação de um sancionado. Parece alguém que está descontrolado, não dá para justificar, não dá para esperar que um ministro do Supremo, que, como a Ana lembrou aqui, do que diz exatamente a lei, bastaria o bom senso, não.
ele não é mais um cidadão comum. Cidadão comum não tem direito a 8 seguranças, cidadão comum não vai direto para o camarote, cidadão comum não é tratado como ele foi na entrada do estádio, enfim, com a assessoria do clube ali, ciceroniano, o que tudo bem, é compreensível em algum momento. Então acabou. O lado comum. Ele tem que ter vida ilibada, sim, comportamento muito austero na vida privada e na vida pública, obviamente. Não tem. Ministro do Supremo no Brasil é, convenhamos, um cargo imenso. Ele resumiu a um gesto o que ele pensa do próprio cargo. Agora do povo, muito claro. Né? Os brasileiros. Se ele tava quem paga o salário dele. Isso. Se ele estava com dúvida se o mundo estava esperando uma tradução do que ele fez aqui, agora o gesto já simplifica. Ele simplificou o processo. Porque ele fez um gesto para quem paga o salário dele. E vamos dizer, né? E tem gente aqui no chat recomendando que ele dê uma passadinha na Avenida Paulista no próximo dia 3 de agosto para fazer o teste da Avenida Paulista. Deixa eu só voltar um ponto que o Silvio mencionou aqui sobre a anistia e a carta do general João Batista Figueiredo, presidente, o último presidente militar da ditadura. Eu consultei tempos atrás o Zé Roberto Guzzo, querido, o Augusto, porque eles viveram o regime militar como jornalistas. Eu não, eu sou fruto da liberdade de expressão no país. Quando eu cheguei, isso já estava encaminhado pelos que me antecederam. Sem liberdade de expressão, talvez eu não existiria como jornalista, sem democracia. E eu perguntei ao Augusto, que está aqui, ao Guzzo, como era. E eles diziam, hoje é muito pior. E acho que essa carta do general Figueiredo demonstra claramente. Eu tive um general presidente, um militar presidente, com uma sensibilidade nata, clara, sobre a importância da anistia naquele momento. Eu não tenho isso dos, abre aspas, com muitas aspas, dos democratas civis hoje, no Congresso Nacional, que presidem o Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal, com uma ou outra exceção. Tampouco no Executivo. Ou mesmo, recentemente, nas manifestações vindas da Escola de Direito do Lago de São Francisco, aqui, que novamente fizeram uma carta em defesa da democracia, que eles chamam de democracia. Eles não conseguem ter a sensibilidade do valor da anistia. Não conseguem essa sensibilidade de um presidente militar que eles criticam até hoje. Mais um detalhe, para lembrar só da última anistia. Veja o que era o Brasil nos anos 80, começo dos anos 80, logo depois da anistia, o que é hoje. Ou pelo menos o que foi até 2019. Veja o quanto o país avançou. Diga, Silvio. Não, eu vou fazer coro aqui e acrescentar, o caminho está aí. Nós não estamos aqui, por exemplo, pregando que alguém coloque fogo em Roma. Pelo contrário, nós estamos apontando o caminho, estamos ajudando a pensar o Brasil, coisa que eles não querem fazer. Aprovem o projeto de lei da anistia. Está lá, está na Câmara dos Deputados, tem um pedido de urgência urgentíssima, artigo 155 do Regimento Interno. É só votar, é só Hugo Mota deixar de ser frouxo, parar de ter medo do ministro Alexandre de Moraes, da Polícia Federal bater na porta da casa do pai dele, que é prefeito da cidade de Patos, fica a 300 quilômetros de João Pessoa, lá no sertão da Paraíba, tem mais ou menos 100 mil habitantes, tem uma operação da Polícia Federal que envolve emendas parlamentares e o pai dele é o prefeito, chama Nabor Vanderlei, o nome do pai dele. É só ele parar de ter medo disso, paute a anistia. Não é uma proposta de emenda constitucional, não é PEC. Não precisa de 308 votos, duas votações, ou seja, passando com quórum altíssimo na casa. Não, é um projeto simples, que vai passar e que vai resolver, vai passar uma borracha. Isso existe na humanidade. Nós estamos falando aqui do Brasil, mas a gente pode ir para outros lugares. A gente pode ir para outros períodos históricos. A anistia vem da Grécia. Pouco antes de 600 a.C., a anistia de Solon, que foi um dos 7 sábios gregos, vou só lembrar dele, de Tales de Mileto, fico devendo 5 aqui, mas a anistia vem disso, quer dizer esquecimento, perdão, passa a borracha. Ali havia um problema com camponeses e aristocratas, e eles decidiram anistiar, perdoar dívidas, perdoar os problemas, vamos começar, vamos reconstruir. A anistia no Brasil
criou o pluripartidarismo, o PDS nasce depois da anistia, o PT nasce, como eu disse agora há pouco, em fevereiro, no Colégio Sion, em Higienópolis, 1980. Você tem o PDT e o PTB reestruturados. O brizolismo revigorado, porque Brizola volta do exílio junto com Márcio Moreira Alves e Miguel Aires e companhia. O caminho é esse, é o caminho para o Supremo Tribunal Federal se livrar deste fardo. E nós não estamos aqui pregando, de novo, e finalizo, Paula, nós não estamos pregando que nada além de uma aprovação de um projeto dentro do plenário da Câmara dos Deputados e do Senado da República, e que o Judiciário se comporte, se coloque dentro do seu quadrado na Praça dos Três Poderes, não tente invadir prerrogativa legislativa e respeite que a anistia é uma prerrogativa do Congresso Nacional. E acabou. E vamos passar uma borracha e vamos seguir a vida. E depois tem eleição no ano que vem, ganhe quem quiser ganhar. Quem o povo decidir votar. Esse é o ponto, pacífico, sem pichação, sem jogar uma pedra. Nada além disso. É só o Mota pautar, Davi Alcolumbre cumprir e acabou. Silvio tem toda a razão e é isso que são esses gestos de grandeza que permitem fazer a medição ao fim da qual você sabe quem é o estadista, quem tem grandeza, quem merece governar um país complexo como o Brasil. O Juscelino Kubitschek, ele era um político importante no mais dramático momento da história brasileira, que foi o suicídio do presidente Getúlio Vargas. Poucos dias antes do suicídio, o Vargas fez uma visita a Minas, onde pronunciou o último discurso, e o Juscelino tinha sido o único dos governadores capazes desse gesto. Eles eram aliados, mas foi o único governador que convidou o Getúlio, já deprimido pelo que andava acontecendo, para ir a Minas inaugurar a fábrica da Mannesmann, que era uma obra muito grande e quase toda concebida pelo Getúlio, ou executada pelo Getúlio, e foi a última viagem do Getúlio, 2 dias antes da morte. E o Juscelino se portando ali com a grandeza que devem ter os homens públicos que pensam no Brasil. Juscelino dormiu, o Getúlio dormiu lá, voltou para o Rio, e aí, mais algumas horas, morre o presidente da República. O vice-presidente era inimigo, João Café Filho, ele trama o tempo todo, porque aí começa a campanha eleitoral. O Getúlio fez o possível para antecipar a campanha eleitoral, para que ela já começasse a prender as atenções do país para sobreviver ao ataque. Não conseguiu. Então, Juscelino era o candidato do PSD e enfrentava uma oposição que, liderada pelo Carlos Lacerda, era da pesada. O João Café Filho se aliou aos que seguiam a seguinte palavra de ordem do Carlos Lacerda: Juscelino Kubitschek não pode ser candidato. Se for candidato, não pode ser eleito. Se for eleito, não pode governar. Se tentar governar, deve ser deposto. Juscelino ganha a eleição. O Lacerda cria a tese de que só poderia assumir com maioria absoluta. Isso não existia nem na Constituição do Alexandre de Moraes. Juscelino começa o governo, tem uma rebelião de oficiais da aeronáutica, não me lembro se foi a primeira, a segunda, porque houve 2, se foi a de Jacareacanga ou Aragarças. É detalhe. Um grupo sequestrou aviões da aeronáutica, se meteram lá por Goiás e se declararam rebelados contra o governo, que tinha que sair. O Juscelino conversou, pacificou, 3 meses depois ele concedeu anistia. A partir daí,
o país que estava saindo de um presidente suicida e de outro que não podia assumir de jeito nenhum, como deixou claro Lacerda, foi o país, talvez tenha sido o período mais feliz que o Brasil tenha vivido, porque o Juscelino era feliz no cargo e o pessoal costuma lembrar o que aconteceu na época. O Pelé apareceu, o Brasil foi campeão mundial de basquete 2 vezes, apareceu a Maria Esther Bueno, Sim. apareceu o Garrincha, ficou famoso. O Brasil, um cara atravessou o Canal da Mancha, um brasileiro, até isso. Por quê? Porque o Brasil era feliz e sabia que era. Porque as coisas estavam em paz. Um país que é capaz disso não pode ficar na mão dos partidários, tá? Do ódio, ele sim, do confronto permanente, tá? Da separação eterna. Não merecemos ficar nas mãos desses caras que podem ser qualquer coisa, menos homens públicos preocupados com o país. Brilhante, brilhante. Bruno Augusto, gigante. Bom, depois dessa aula. 18 horas, seguramente. 57 Magna. minutos. Fala pessoal, vou estar lendo para vocês uma notícia aqui no final do vídeo. Restrições em série. Sanção a Moraes atinge bancos e empresas com vínculo a sistema financeiro internacional. A inclusão do ministro Alexandre de Moraes na lista de sanções do governo americano por meio da Lei Global Magnitsky acionou o comando em todo o sistema financeiro internacional que mantém relação com os Estados Unidos. A medida atinge diretamente os bancos seguradoras, plataformas digitais, empresas de tecnologia e qualquer instituição que opere em dólar, tenha sede ou filial nos Estados Unidos ou deseja manter acesso ao sistema bancário norte-americano. As instituições passam a ser pressionadas a restringir o encerramento de qualquer relação com Moraes sob risco de sanções secundárias antidrogas ou restrições ao sistema SWIFT. O fenômeno conhecido como overcompliance leva agentes privados a adotarem bloqueios preventivos mesmo sem exigência direta, ampliando o isolamento financeiro do sancionado. O nome de Moraes passa a compor lista de alerta escritório de controle de ativos estrangeiros, o FAC, do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos. Esta lista são amplamente compartilhadas em sistema de compliance de diversos países, o que gera efeitos globais. Instituições financeiras em outras jurisdições também podem recusar relações com o ministro diante do ato do risco. Então é isso, pessoal. Esse foi a noticinha. Não se esqueçam de deixar o like aí e se inscrever no canal, que vai estar ajudando muito. Não se esqueçam, pessoal, de comentar a sua opinião. Sua opinião é muito importante pra gente tá sabendo qual é seu pensamento, pessoal. Então, comente aí no vídeo e até a próxima.